Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 3, verso 9 ao verso 21. Perguntou Nicodemos: como pode ser isto? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que as suas obras sejam vistas claramente, para que seja vista claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, nós vamos voltar a ele, em nome de Jesus, enquanto estiver ministrando. Pai querido, essa é a tua bendita e poderosa palavra que acabamos de ler. Pedimos ao teu santo e doce Espírito que possa falar ao nosso coração através da tua palavra, que pela tua palavra nós sejamos edificados, ministrados, em nome de Jesus. Oramos assim para a tua glória. Amém. Quero falar hoje sobre a resposta de Deus para o mundo perdido. A resposta de Deus para o mundo perdido. Semana passada nós falamos sobre o novo nascimento. Falamos desse encontro de Nicodemos com o Senhor Jesus. Nicodemos, que era um fariseu, que era um dos principais judeus, que era um homem muito importante, um homem rico, um homem que era muito respeitado e muito honrado na sua cidade, entre os seus, mas que precisava ter uma experiência de novo nascimento, que precisava ter um encontro real com o Cristo vivo e não apenas acreditar, mas crer com o coração e experimentar esse novo nascimento. E Jesus fala para eles sobre a importância desse novo nascimento, e fala e explica sobre o novo nascimento. Nós falamos sobre isso semana passada e falamos das implicações do novo nascimento e mostramos que cada um precisa ter esse nascimento espiritual, esse novo nascimento em Deus. E aqui nesse versículo que nós acabamos de ler, o verso 9 principalmente, Nicodemos ainda continua buscando uma resposta. O seu coração ainda não havia sido aberto para esse novo nascimento, e ele não consegue entender quando o Senhor está falando de coisas espirituais com ele. Ele não consegue entender e ele associa as coisas espirituais, as verdades espirituais, com questões meramente humanas. E ele pergunta no verso 9: como pode suceder isso? Ele está perguntando a respeito do novo nascimento. Como pode suceder isso? É possível um homem nascer sendo velho? É possível um homem entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Só que Jesus está falando de coisas espirituais e Nicodemos não consegue entender, porque o seu coração ainda não estava aberto. Havia dúvida no coração de Nicodemos. E o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, nessa mensagem de hoje à noite, é que havia dúvidas, havia incredulidade no coração de Nicodemos. E a Bíblia vai nos mostrar o seguinte, amados,
que as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, que o homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito, que o homem natural não consegue entender as coisas que são discernidas espiritualmente, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas que não é discernido por ninguém, ou não é compreendido por ninguém. Então Jesus está falando de verdades espirituais e Nicodemos não consegue entender, e ele faz essa pergunta: como pode ser isso? E aí Jesus diz para ele no verso 9: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Jesus está falando de coisas terrenas, ele não conseguia compreender. Como ele creria quando Jesus aprofundasse falando de coisas espirituais? Porque Jesus está usando um exemplo terreno do nascimento físico para falar de um nascimento espiritual, e ele não consegue entender isso. E quantas vezes, meus queridos, nós estamos como Nicodemos, com o nosso coração cheio de dúvida, com o nosso coração cheio de questionamento com relação às coisas do Espírito, com o nosso coração muitas vezes, ainda que buscando uma resposta, mas resistente a essa resposta, sem querer nos abrir para a resposta de Deus, sem querer abrir o nosso coração para aquilo que Deus quer falar conosco. Quantas vezes o nosso coração está teimoso, o nosso coração está obstinado, que esse é o grande problema de cada ser humano, desde o Éden, desde a queda no Éden. Nós somos, infelizmente, teimosos por natureza, nós somos rebeldes por natureza. Você não precisa ensinar uma criança a fazer errado, ela vai aprender naturalmente a fazer coisas erradas. Você tem que ensinar a criança a fazer o que é certo, porque o ser humano é rebelde por natureza, obstinado por natureza. O ser humano sempre está tentando se opor a Deus, às verdades de Deus, à palavra de Deus, e muitas vezes, dependendo de cada um, o nível de resistência é maior. Nicodemos está assim, o Senhor está tratando com ele, como trata conosco também, porque nós precisamos nos abrir para esse conserto de Deus em nossas vidas, essa transformação de Deus em nossa vida, esse novo nascimento que Deus quer operar em nossa vida. E a gente vai entender que a fé, ela não é lógica, a fé é espiritual. A gente não recebe esse novo nascimento por esforço, por mérito. Essa mudança interior é graça de Deus, é fruto da misericórdia de Deus. Aí agora Jesus vai falar de algo mais sério ainda. Ele vai falar sobre como ele vai ser levantado na cruz para a salvação, para o novo nascimento de fato acontecer. E ele traz um exemplo do Antigo Testamento. Ele fala no versículo 14: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Como assim, pastor? O que isso quer dizer? O que significa isso? No deserto, não sei se você lembra, lá em Números 21, a Bíblia fala que o povo começou a pecar contra Deus. O povo começou a se rebelar contra Deus. E por conta disso, Deus enviou uma praga. Qual foi a praga? Quem se lembra? Qual foi a praga que Deus enviou em Números 21, quando o povo começou a pecar e desobedecer? Deus mandou serpentes abrasadoras, serpentes venenosas, e começou a picar o povo. E o povo começou a morrer lá no deserto, como juízo de Deus sobre aquele povo que estava obstinado, teimoso, rebelde. As serpentes picavam o povo começava a morrer. Então o povo começou a clamar por misericórdia, começou a clamar a Deus. E Deus disse para Moisés, Deus deu uma ordem para Moisés. Foi a ordem que Deus deu para Moisés? Deus disse para Moisés: você vai construir uma serpente de bronze e vai colocar numa haste. E todo aquele que olhar para a serpente vai ser curado. Então, quando a pessoa era mordida por uma serpente, a única coisa que ela precisava fazer era ir até a haste, olhar para aquela serpente de bronze que estava lá, e ao olhar para aquela serpente, ela era curada. E agora Jesus está usando esse exemplo e dizendo assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. E no verso 15 ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele está se comparando com aquela serpente. Por quê? Há um simbolismo nisso. Mas pastor, Jesus não é comparado na Bíblia com um cordeiro? E serpente não é símbolo do diabo e de coisas ruins? Sim. Mas a Bíblia nos fala em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, a serpente era símbolo de maldição. Mas quando as pessoas olhavam para ela, ao ser picada pelas serpentes, e olhavam para a serpente de bronze, não acham que elas eram curadas. Jesus está tomando para si essa figura agora, dizendo: da mesma forma eu serei levantado, porque na cruz eu vou assumir o lugar da maldição. Na cruz eu serei maldito por conta de vocês. Eu vou levar a maldição de vocês em mim, ali na cruz. A maldição de vocês será julgada em mim, ali na cruz. Vocês estão entendendo, povo lindo? Então, da mesma forma que o povo de Israel olhava para a serpente e eram curados, ao olharmos para Jesus com fé, nós somos curados do veneno do pecado. Ao olhar para Jesus com fé, nós somos curados desse veneno maldito do pecado, da condenação que o pecado gera. E podemos experimentar uma nova vida. Então a Bíblia nos mostra claramente isso. E aí no verso 15 ele diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não estou citando ainda o versículo 16, eu estou citando o verso 15. 14 e 15 diz assim, verso 14 e 15, diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Verso 15: para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. O povo do deserto olhava para a serpente de bronze e eram curados. Ao olharmos para Jesus na cruz, nós somos curados. Não só curados fisicamente, mas curados espiritualmente. Nós somos salvos, nós somos perdoados. Então Jesus está mostrando como é que se dá esse novo nascimento na prática. Ele está mostrando na prática como é que o novo nascimento acontece. Porque a pergunta de Nicodemos foi: como isso pode acontecer? Ele não entendia. Um homem velho pode entrar novamente na barriga da mãe e nascer. Um homem adulto pode entrar de novo no útero materno e nascer. Eu não entendo o que o Senhor está dizendo. Então Jesus vai falar que para esse novo nascimento acontecer, o Filho de Deus precisaria ser sacrificado, ser levantado na cruz, assim como aquela serpente foi levantada no deserto. O Filho de Deus precisaria carregar sobre si as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas mazelas, as nossas maldições. E ao olharmos para Ele, para o Cristo crucificado, com fé, nós seríamos curados de maldições. E da pior delas, que é a maldição de estar distante de Deus, afastado de Deus. Ele está explicando sobre o novo nascimento espiritual. Amém? Glória a Deus. A gente não precisa entender tudo, queridos, para crer. Nicodemos queria respostas lógicas, mas a fé nem sempre é lógica. Nós não precisamos entender tudo para crer, nós precisamos simplesmente crer. Nós não precisamos ter todos os conhecimentos, conhecer cada coisa, ser os mais inteligentes, os mais intelectuais, para crer. Na verdade, de modo geral, com raríssimas exceções, os que têm mais conhecimento são os que têm mais dificuldade de crer. Quem mais conhece de modo geral, geralmente quem mais tem dificuldade de crer. Por quê? Porque o conhecimento gera algo, se a pessoa não tiver cuidado, chamado orgulho. E o homem tem tendência ao orgulho, e o conhecimento pode levar o homem a se orgulhar da sua intelectualidade, do seu saber. E isso, se ele não tiver cuidado, pode afastá-lo de Deus, afastá-lo da presença de Deus, afastá-lo de crer. Porque o Evangelho é muito simples. Há uma simplicidade tão grande no Evangelho. Aqueles homens, ao olhar para a serpente, eram curados, eles não precisavam fazer nenhum ritual. Eles não precisavam conhecer muito da lei, da Torá. Eles não precisavam conhecer muito do Pentateuco. Eles não precisavam ser pessoas até que tinham boa conduta. Eles não. A única coisa que eles precisavam fazer é obedecer o comando de Deus, que era: foi picado pela serpente, vá até a haste de bronze, onde tem a serpente de bronze, e olhe para ela. E ao olhar você vai ser curado. Simples assim. A mesma coisa Jesus está dizendo para todos nós. Você quer ser curado, você quer ser liberto, você quer ter vida nova, você quer experimentar novo nascimento, uma nova vida, ser uma nova criatura, ser uma nova pessoa. O que você precisa fazer? Você tem que olhar com fé para o Cristo crucificado e crer. Simples assim. Sem barganha, sem rituais.
Apenas olhe para Cristo com fé e creia. E ao crer, você recebe uma nova vida. Ao crer, você recebe um novo nascimento. Ao crer, você é curado. Ao crer, você é liberto. Ao crer, você é transformado. Ao crer, você recebe nova vida. Ao crer, você se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Ao crer, seu nome é escrito no livro da vida. Ao crer, você tem certeza de sua salvação em Cristo. Não por você, não pelo seu mérito, mas por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. A terceira verdade que a gente vai encontrar nesse texto é o amor de Deus revelado de forma plena. No verso 16 e 17, o texto diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17 diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Então nós temos aí a revelação plena do amor de Deus nesse texto. Interessante que o texto mais conhecido da Bíblia, você sabia que é João 3,16? Quem sabia disso? É o versículo mais conhecido da Bíblia, o mais citado, o mais memorizado nas escolas bíblicas dominical. Todo crente conhece de cor João 3,16. Todo crente sabe citar de cor João 3,16. Se não sabe, está na hora de aprender. Mas todo crente, a maioria dos crentes sabem de cor. É o versículo mais conhecido, mais memorizado, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos aqui a revelação do amor de Deus. E nesse versículo só nós temos algo tremendo aqui. Primeiro a gente vê a motivação por trás do que Deus fez de enviar o seu Filho. Qual foi a motivação? Amor. Deus foi motivado por amor. O texto começa dizendo: Deus amou o mundo inteiro, a humanidade toda. Deus amou. E Ele fez o que fez porque Ele nos amou. Ele fez o que fez porque nós somos alvos do amor de Deus. A humanidade é alvo do amor de Deus. Então qual foi a motivação de Deus? O amor. Qual foi o alcance desse amor? O mundo todo. O mundo todo. Esse amor alcança o mundo todo. Porque o texto diz que Ele amou o mundo aqui no sentido de humanidade, de gente, de pessoas. Gente de todas as raças, de todas as culturas, de todas as etnias, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações. Gente de todo jeito, de toda cultura. Gente, Deus ama pessoas. A coisa que Deus mais ama, o que Deus mais ama é pessoas, é gente, humanidade, pessoas. Por isso que nós precisamos amar o que Deus mais ama, irmãos. Deus não ama coisas, Deus ama gente, Deus ama pessoas. E nós também precisamos ser assim. Nós precisamos aprender a usar coisas e amar pessoas, porque a gente vive num mundo que ama coisas e usa pessoas. E nós precisamos ser o contrário. Nós precisamos amar pessoas e usar coisas, porque pessoas são mais importantes do que coisas. Vocês estão entendendo, povo lindo? Então qual foi o alcance desse amor? O alcance desse amor é o mundo. Deus amou o quê? O mundo. O alcance desse amor é o mundo, a humanidade. Deus amou a humanidade. Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10, a Bíblia diz que Ele tomou o livro. Digno é o Cordeiro de abrir o livro e que rompeu os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus com teu sangue. Compraste para Deus com teu sangue homens de todas as línguas, tribos, povos e nações. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Qual é o alcance desse amor de Deus? O mundo todo, a humanidade toda. Deus ama o bilionário e Deus ama o mendigo que está na sarjeta. Deus ama aquele que está bem vestido, bem cheiroso, bem arrumado. E Deus ama aquele que está todo cheirando, fedendo a urina, de tanto beber e urinar em si mesmo. Deus ama o intelectual, o cientista, e Deus ama o analfabeto. Deus ama o nordestino e Deus ama o sulista.
Deus ama o asiático, ama o americano, ama o africano. Deus ama gente, Deus ama pessoas. Deus ama o indígena. Deus ama o homem branco, o homem negro, o índio. Deus ama o religioso e quem não é religioso. O amor de Deus é incondicional. Então qual é o alcance desse amor? O mundo todo. Por isso que a ordem de Jesus para nós é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, toda, sem exceção. Amém, queridos? Qual foi a medida deste amor? Então eu falei sobre a motivação de Deus ter enviado o seu filho, foi o amor. O alcance desse amor foi o mundo. Qual é a medida desse amor? Olha como a expressão de João não encontra algo para medir, para mensurar. E ele diz assim: Deus amou o mundo. Aí ele pensa: grande é pequeno para expressar o amor de Deus. Enorme, não dá para expressar o amor de Deus com essa palavra. Deus amou o mundo de uma maneira colossal. Não, colossal é muito pouco. O que eu vou escrever? Que palavra eu vou encontrar no meu vocabulário humano para expressar esse amor? Ele não encontra uma palavra. E a expressão dele é: Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, de uma maneira imensurável, de uma maneira imedível. Deus amou o mundo de tal maneira, essa é a medida do amor de Deus, de forma que não se dá para explicar, não se dá para mensurar, não tem como você medir, não tem como você colocar uma régua para medir, não tem como você botar na balança para pesar, é de tal maneira. E qual foi a ação? Porque todo amor age. Diga comigo: todo amor age. Amor sem ação não é amor, irmãos. Por isso a Bíblia diz: filhinhos, não amemos apenas de palavra, mas amemos em ação e em verdade. O texto diz que ele amou e deu o seu filho unigênito. Unigênito significa único. Ele amou o mundo e deu o seu filho único. O seu único filho, da mesma essência, da mesma natureza. Ele amou o mundo e deu o seu filho único. Essa foi a ação de Deus. Quando a gente ama alguém de verdade, a gente sempre vai se mover. A gente sempre vai ter uma ação coerente com aquilo que nós dizemos ter por aquela pessoa, o amor que nós dizemos ter. Quando nós amamos de verdade, o nosso coração vai nos mover para abençoar, para ajudar, para servir, para cuidar, para fazer um sacrifício. Eu tenho certeza que qualquer pai aqui, qualquer mãe aqui, daria o seu rim pelo seu fígado, pelo seu filho. Daria o seu fígado pelo seu filho. Daria o seu coração, se fosse o caso, pelo seu filho. Eu lembro de um filme bem interessante que eu assisti há muito tempo atrás, de um menino que estava com um problema gravíssimo de coração e não estava encontrando o doador, porque para alguém doar teria que morrer num acidente, por exemplo. E o pai desesperado, e o pai pegou uma arma para se matar naquele hospital. E ele dizia assim: não, vocês vão ter que aceitar, vocês vão ter que tirar o meu coração. Os médicos: não vou fazer isso. Ele disse: se vocês não fizerem, eu mesmo vou fazer. Vocês têm que tirar o meu coração, não pode deixar meu filho morrer. Ele tem a vida toda. E o filme vai construindo esse drama, e é bem interessante, porque vai construindo essa lógica toda. Até que por fim, se eu não me engano, eu não me lembro muito bem dos detalhes, mas se eu não me engano, no fim, encontra um doador e o pai não precisa fazer aquilo. Mas ele estava desesperado, porque ele queria dar a própria vida para o filho. Isso representa o amor de Deus. Porque quando você ama de verdade, você é capaz de fazer sacrifícios. Você é capaz de fazer loucuras por aquela pessoa que você ama. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo e teve uma ação. Esse amor teve uma ação. Qual foi a ação? Ele deu o seu filho. Ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual foi a condição? Para que todo aquele que nele crê. Essa é a condição para receber. É crer. Irmãos, é tão simples que as pessoas dificultam. As pessoas acham que para ter salvação tem que fazer um bocado de coisa. Que tem que fazer penitências, rituais, ser bom.
Sabe, as pessoas estão sempre se esforçando para ser bons, no sentido de que eu preciso ser bom para ter salvação. Porque se Deus vê que eu mereço, não é assim que as pessoas dizem? Quem já ouviu falar isso? Se Deus vê que eu mereço, então Ele vai me colocar no bom lugar. Não, irmãos, ninguém merece. Eu não mereço, você não merece. É graça, é misericórdia, é amor. Então qual é a condição? A condição é crer. O texto diz, para que todo que nele crê. E qual é o resultado? O resultado é ter vida eterna. Porque o texto diz, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora no verso 17, o texto conclui essa sessão, dessa demonstração do amor de Deus, quando ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ao vir à terra, ao ser sacrificado, ao derramar seu precioso sangue por cada um de nós, o propósito de Jesus não era condenar o mundo, não era condenar a humanidade, mas salvar a humanidade. O propósito dele é que houvesse salvação. O propósito dele é que houvesse redenção, para que o mundo cresça e fosse salvo, redimido, transformado. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, queridos, Deus não está desejando punir a humanidade. O desejo de Deus é salvar a humanidade. O desejo de Deus não é destruir a humanidade, é salvá-la. Por isso que quando os discípulos, João e Tiago, quando Jesus foi visitar, a chave está ali na porta, meu filho. Quando Jesus foi visitar Samaria e os samaritanos não quiseram recebê-lo, não quiseram receber Jesus, os discípulos indignados, Tiago e João, disseram assim, o Senhor quer que nós oremos para que fogo do céu desça e os destrua como fez Elias? E Jesus olha para os seus discípulos abismado, porque eles estavam andando tanto tempo com Jesus, recebendo o discipulado direto de Jesus, recebendo vida direta de Jesus, transmissão de vida ali naquele discipulado intenso de Jesus. Eles não haviam compreendido ainda nada das coisas do Espírito. E Jesus pergunta para eles assim, vocês não sabem de que Espírito vocês são? De que Espírito sois? Vocês não sabem a que Espírito vocês pertencem? O Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, veio para salvá-las. Vocês não compreendem o Evangelho ainda? Vocês não entenderam ainda que não existe macumba gospel? Vocês não entenderam ainda que não existe orar para Deus pesar a mão na vida de alguém? Vocês não entenderam ainda que não existe esse negócio de orar para Deus matar alguém, para Deus destruir alguém? Que na nova aliança não é assim. Vocês não entenderam ainda que agora a gente ora para as pessoas serem curadas, serem salvas, serem abençoadas, para que os olhos delas sejam abertos? Vocês não entenderam que espírito vocês são? Eu não vim destruir a alma dos homens, eu vim para salvar. Então o verso 17 aqui é a mesma coisa, Jesus diz, João diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar, mas para salvar. Esse é o propósito. Porque infelizmente o homem já está debaixo de condenação. Todo ser humano fora do Evangelho já está debaixo de condenação. Então Jesus veio para tirar o homem desse estado de condenação. Agora a gente vai ver, o último ponto aqui dessa mensagem, é que a decisão define o nosso destino final. A decisão é que vai decidir o nosso destino, definir o nosso destino final. No verso 18, Jesus diz assim, 18 a 21, quem nele crê, não é condenado. João 3,18. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, já é um estado. O mundo já está em condenação. Os que não creem já estão debaixo de condenação. Mas existe uma maneira de sair desse estado de condenação. E qual é a maneira? É crer. Então ele não veio condenar, porque o mundo já está condenado. Ele veio para tirar o homem desse estado de condenação. E a via para isso é crer no Senhor Jesus, é colocar a nossa confiança, a nossa fé inteiramente nele.
Então esses versos nos alertam, queridos, que crer é vida, não crer é condenação. Ele continua dizendo assim: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então ele está dizendo: olha, quem pratica a verdade vem para a luz, deseja a luz, quer andar na luz. A questão nunca foi falta de luz. A questão é que o homem, o ser humano, é obstinado ao pecado. O ser humano tem uma tendência de amar o que Deus odeia e rejeitar o que Deus aprova. Como eu comecei essa mensagem, infelizmente faz parte da nossa natureza caída lá do Éden. Ser teimosos, ser obstinados, ser rebeldes. A gente tem que lutar contra isso o tempo todo, desde a infância. Como eu disse há pouco instante, você não ensina uma criança a fazer algo errado. Você tem que ensinar a fazer o certo. Porque o errado ela aprende sozinha. Não precisa ninguém ensinar. Você fala com a criança: fique sentada, ela fica em pé. Pode ser pequenininha. Ela briga, ela resmunga, ela dá calundu, ela dá, piti, porque ela quer que a vontade dela se sobressaia. Como uma criança que diz para o pai assim: eu vou sentar, mas dentro do meu coração estou em pé. O pai, ele no carro, no banco traseiro do carro, e o pai diz: senta, ele ficava em pé. Filho, senta. Ele ficava em pé. Senta, senão você vai se machucar. Senta, filho. Ó, se você não sentar, eu vou lhe bater. Aí ele sentou. Aí disse para o pai: estou sentado, mas no meu coração estou em pé. Você vê, uma criança é capaz de ter esse nível de rebeldia, quanto mais nós. Por isso nós precisamos nos render a essa graça, nos render ao Evangelho de Jesus, para que o nosso coração mude. Então a questão não é falta de luz, a questão é que o homem tem a tendência de amar o pecado, de amar aquilo que Deus odeia, de rejeitar Jesus, de escolher permanecer nas trevas. O homem tem a tendência de permanecer obstinado. Quando eu digo homem, o ser humano. Então ele diz: olha, quem ama a luz, quem pratica a verdade vem para a luz. Mas quem pratica o mal, quem faz coisas más, odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam manifestas. Lembra quando você brincava no seu quintal quando você era criança, e você de repente pegava aquela pedra que estava lá um tempão ali, parada no fundo do seu quintal, que você tirava a pedra do lugar, o que acontecia? Você lembra? O que vai fazer? Quem falou aí? Está fresco na memória deles, está vendo? Faz o que? Acontece o que, Nicolas? Sai um bocado de bicho. Eles fogem da luz, porque eles estão ali se escondendo da luz. É a lacraia, o escorpião, é o gongo, são os insetos menores, estão ali escondidos na pedra, debaixo da pedra. Eles não querem a luz, eles querem a escuridão. Então quando você tira a pedra, que a luz bate sobre eles, incide sobre eles, eles fogem, eles tentam encontrar um lugar onde eles podem se esconder da luz. Eles podem se esconder da luz. Então o que acontece? Nós precisamos ter esse cuidado, queridos. Para nós não sermos assim, nós precisamos amar a luz, desejar estar na luz de Deus, a verdadeira luz que produz boas obras. Ele diz: quem ama, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Amaram as trevas e não a luz. O coração obstinado ama o que é errado e odeia o que é certo. Ele continua: porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por isso que muitas pessoas tiveram tanto a rejeição com Jesus. Não dá para você ser neutro com relação a Cristo, irmãos. Não dá. Ou se rejeita, ou se aceita. Ele continua: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz. Por que não se aproxima da luz? Porque tem medo que as suas obras
sejam manifestas, sejam vistas, se tornem notórias, porque são obras más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Quem pratica a verdade quer estar na luz. Quem pratica a verdade deseja ter esse contato com a luz divina, com a luz de Cristo. Porque sabe que as suas obras são feitas em Deus. Porque sabe que as suas obras, ao serem manifestas, ao se tornarem notórias, não trará nenhuma glorificação para si mesmo, porque são obras de Deus nele e produzidas pelo Espírito de Deus nele. Então, queridos, nós precisamos entender isso que Jesus ensinou para Nicodemos. Esse discurso foi a palavra que Jesus deu para Nicodemos, quando Nicodemos perguntou sobre o novo nascimento. Ele não entendia como pode um homem nascer. Então Jesus traz todo esse ensino aqui, mostrando que primeiro o Filho do Homem seria levantado como a serpente no deserto, e depois, infelizmente, mas isso é uma outra história, o povo começou a adorar aquela serpente, chamando ela de Neustã, e Deus mandou destruir aquela serpente de bronze, porque se tornou um objeto de idolatria. Não era isso que Deus queria, era apenas um símbolo. Mas Jesus diz: da forma que eles levantaram a serpente do deserto, o Filho do Homem será levantado, para que aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ele mostra o amor de Deus, as dimensões desse amor, as ações desse amor, a motivação de Deus ter dado o seu Filho. Ele nos mostra também que nós precisamos tomar uma decisão. Quem decide continuar nas trevas, o resultado é condenação, porque o homem já está condenado. Sem essa luz de Cristo, sem essa vida de Deus, o homem já está condenado. Mas se nós decidirmos andar com Cristo, andar na luz, andar com Jesus, se nós optarmos, tomarmos a decisão de, ao sermos expostos ao Evangelho de Cristo, como estamos sendo nessa noite, abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, muda a minha vida, faz de mim um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, ajuda-me a andar na Tua presença, ajuda-me a andar na Tua luz, é isso que eu quero para a minha vida. Então, quando nós optamos, decidimos por andar com Ele, porque Ele já nos escolheu, mas nós precisamos também escolher andar com Ele, nós experimentamos a vida eterna, nós experimentamos esse milagre extraordinário. Amém? Então, primeira coisa, a gente precisa reconhecer a nossa necessidade de uma experiência transformadora com Cristo. Jesus chama essa experiência de novo nascimento. Nós precisamos de uma experiência que transforma a nossa vida. Você está orando por alguém, como eu falei semana passada, continue orando. Essa pessoa tem que ter um encontro com Jesus de verdade, um encontro transcendental. Porque todas as pessoas que tiveram esse encontro transcendental com Jesus foram mudados. Você vê Paulo no caminho de Damasco, Paulo no caminho de Damasco, indo para matar cristãos, para perseguir, para prender. Como é que um homem tem uma mudança tão radical como Paulo, de ir perseguidor para perseguido? De um homem assassino para um homem agora quebrantado na presença do Senhor. Ele teve uma experiência transcendental, um encontro transcendental com Jesus, transformador, que Jesus chama de novo nascimento aqui. Novo nascimento. O que fez com que aquele homem tão mau, que foi um rei tão mau, o rei Manassés, como eu falei aqui semana passada, que teve um reinado tão longo, que foi um homem tão perverso, um homem que foi capaz de queimar os seus próprios filhos a Moloque, ao deus pagão Moloque. E sabe como é que a história diz que eles queimavam o filho em sacrifício a Moloque? Algumas imagens de Moloque eram de um deus com os braços estendidos assim. Um deus de metal, com os braços estendidos assim. Essa posição que eu estou aqui. E aí, as costas eram ocas da estátua, da imagem. Eles colocavam fogo nas costas daquela imagem. Muita lenha e botavam para queimar, muita lenha. Até que os braços daquela imagem, que era de metal, ficavam incandescentes. Igual quando você bota fogo no fogão e na boca do fogão, e aquela parte que segura as panelas fica incandescente. Então, ficava incandescente. E aí o sacrificante, o ofertante, que estava oferecendo o seu próprio filho ao deus Moloque. Alguns dizem que é que Moloque, moleque vem dessa expressão Moloque. Pode ser, não tenho certeza. Alguns dizem que sim. Mas vamos lá. Pegava o bebê ou a criança que ia ser sacrificado àquele Deus e colocava sobre aquele braço incandescente.
Enquanto os tambores eram batidos extremamente alto para que as pessoas não conseguissem se compadecer dos gritos da criança antes de morrer. E ali aquela criança era sacrificada àquele deus de Moloque. Isso fazia parte da cultura de Canaã, da cultura pagã, da cultura que Deus disse: vocês têm que varrer esse povo mau da face da terra. Mas o que Israel fez? Foi se assimilando naquela cultura, porque é muito fácil a gente assimilar a cultura à nossa volta, irmãos. A gente não sabe que esse é o grande perigo, nós assimilarmos a cultura à nossa volta. É um perigo. Então Israel foi assimilando a cultura, e muitos reis foram reis pagãos. E esse rei, especificamente Manassés, foi um rei pagão, foi um rei feiticeiro, agüeiro, um rei que fazia feitiços, um rei que invocava outros deuses, que tinha muitos deuses, que fazia sacrifícios a Moloque, que sacrificou seus próprios filhos a Moloque. Agora, no final da vida deste homem, ele teve uma experiência tremenda com o Senhor. Uma experiência que fez com que ele mudasse de vida, mudasse radicalmente, se convertesse de verdade ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque todo ser humano precisa ter essa experiência transcendental, esse encontro poderoso com Jesus, com o Senhor, que Jesus chama de novo nascimento. Essa mudança que não é uma mudança apenas de comportamento, é uma mudança que acontece dentro. Vai mudar fora porque primeiro mudou dentro. Como Paulo deixou de ser assassino para ser um homem piedoso do Evangelho. Como esse rei que queimava os próprios filhos a Moloque, deixou de queimá-los, passou a servir a Deus, se arrependeu do seu pecado. Como tantos outros da Bíblia, que a gente vê as histórias, e como tantos outros como nós, que tivemos as nossas vidas transformadas pelo poder do Evangelho. Como Paulo diz em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder do Evangelho, é a semente do Evangelho, como nós ouvimos hoje da boca do nosso apóstolo, a semente de Deus que é plantada no coração humano e que gera vida. A semente de Deus que gera vida ao ser plantada no coração humano. Então nós precisamos ter esse encontro com Jesus, esse novo nascimento, essa experiência transformadora. Não é algo religioso, não é seguir as doutrinas de uma igreja, não é seguir a cartilha de uma igreja, não é mudar o exterior apenas, não é agora simplesmente andar com roupa de crente, falar um linguajar de crente, ter uma gíria de crente. Não é isso, não é questões externas. É uma experiência que vem de cima. É uma experiência que vem do céu. Por isso o novo nascimento é chamado de nascer do alto, de nascer de Deus. É esse nascimento espiritual que muda a nossa vida. A gente nem sabe explicar. Como é que agora a gente deixa de gostar de certas coisas e passa a gostar de outras? Porque experimentamos um novo nascimento. É olhar para Cristo levantado naquela cruz e crer. É o que nós precisamos fazer. É decidir caminhar na luz e deixar completamente a vida de trevas. Porque a Bíblia diz que nós precisamos agora rejeitar as obras infrutíferas das trevas. É decidir andar na luz e rejeitar o caminho de trevas. Jesus já fez a parte dele, mas essa é a parte que nós precisamos fazer. Ele tem transformação para a minha vida e para a sua vida. Tem mudança para a minha vida e para a sua vida. Ele tem uma experiência transformadora para a minha vida e para a sua vida. Ele quer fazer isso na minha vida e na sua casa, na sua família, no seu lar. Mas você precisa abrir o seu coração para isso. Amém? Você precisa abrir. A cruz continua sendo o lugar de salvação de Deus para cada um de nós. Nós precisamos abrir o nosso coração e receber. Você crê nisso, querido? Você recebe pela fé esse presente da vida eterna. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado assim: você crê que você é salvo? Pergunte a ele. Você crê que se você morrer hoje, você vai para o céu? Você tem essa convicção no seu coração? Você crê que se Jesus voltar agora, você vai para o céu? Talvez você examine o seu coração e diga assim: pastor, mas minha vida não é tão correta assim não. Não estou falando disso. Porque não é mérito que nos salva. Não é boas obras que nos salvam. Embora os crentes precisam praticar boas obras. Mas somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Então a pergunta é: você crê? Você crê
em Jesus, você crê nesse sacrifício, você recebe esse sacrifício do Cristo vivo pela fé. E porque crê, você tem certeza da sua salvação. Porque crê, você tem certeza que vai para o céu. Não porque você é bom, mas porque Ele deu a sua vida por você. Porque crê, você tem essa convicção no seu coração. Nós precisamos pensar nisso, queridos. A gente não tem esse hábito de pensar na eternidade. Nós temos o hábito de pensar muito nas coisas terrenas. Não é verdade? No que a gente vai fazer, na casa que a gente vai construir, no carro que a gente vai comprar, na empresa que a gente vai construir, na educação que vamos dar para os nossos filhos. Os filhos pensam com quem vai casar, com o namorado ou a namorada que vai ter, como será o futuro casamento. Então muita gente está muito pensando nas coisas terrestres. É errado fazer planos quanto a essas coisas? Não, não é errado. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas nós precisamos pensar na eternidade. Porque é para lá que todos nós vamos. A vida aqui é muito curta, é muito passageira, e nós precisamos pensar na eternidade. Por isso eu pergunto para você: você crê que você está salvo? Você crê que você é salvo em Cristo Jesus? Você crê que você vai para o céu? Você crê que se você morrer agora, você está salvo em Cristo Jesus? Você tem essa convicção? Não estou falando de você ser bom ou ruim. Eu estou falando, você crê em Jesus Cristo para isso? Porque é Ele que nos salva. Nós não somos salvos por nós mesmos. Ninguém tem o poder de salvar a si mesmo. Nós somos salvos por Cristo. Só Cristo salva. E eu preciso depositar minha confiança e a minha fé totalmente nele. Não em outras coisas, mas nele. E a pergunta é: você já depositou a sua confiança totalmente em Jesus? Pastor, mas eu frequento a igreja. Não é isso que eu estou perguntando. Pastor, mas eu já sou batizado. Não é isso que eu estou perguntando. Pastor, mas eu sou filho de crente, sou crente desde berço. Não é isso que eu estou perguntando. Estou perguntando se você já teve uma experiência pessoal de novo nascimento. Eu estou perguntando se você já teve uma experiência pessoal de ser transformado de dentro para fora por essa luz que brilhou sobre você, como brilhou sobre Paulo, que mudou a tua trajetória, que mudou a tua forma de pensar, que mudou teus conceitos, que mudou teus paradigmas, que mudou a tua visão, que mudou tudo da tua vida. E não foi um esforço que você fez, Ele entrou e mudou. Ele entrou e mudou. Porque Paulo não fez esforço nenhum, irmãos. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, que a luz brilhou, ele mudou da água para o vinho. Porque todo novo nascimento, a evidência de um novo nascimento, irmãos, é mudança, e não é mudança externa. A externa é consequência do que acontece dentro. Então eu preciso perguntar para mim mesmo: eu já nasci de Deus? Eu tenho convicção disso? Porque senão, se eu não tivesse a convicção, se eu não tivesse certeza, não em mim, mas nele, na graça dele, no favor dele, na salvação dele, eu preciso me render. E Jesus, até hoje eu não tinha certeza da minha salvação. Até hoje eu não tinha essa convicção. Mas eu entrego a minha vida a Ti. Eu te recebo como meu Senhor. Eu clamo pelo Teu socorro, pela Tua ajuda. E a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos clamar ao nosso Deus. Deus ama você e Ele deseja dar uma vida nova para você, para sua casa, para sua família. Se você deseja, hoje é o momento de entregar o seu coração e a sua vida para Jesus. Amém?